se alcançou o cessar-fogo entre Hamas e Israel, e já começou a entrar uma grande quantidade de comida novamente em Gaza. Teoricamente era para Israel não estar mais atacando a Gaza, mas já há casos em que parece que foi rompido, quebrado esse cessar-fogo e houve alguns ataques, mas de forma geral, os reféns de Israel que estavam em Gaza foram já todos devolvidos. Os corpos, parece que também uma grande quantidade. Israel também já libertou em torno de 2.000 prisioneiros palestinos também, e devolveu vários corpos de palestinos mortos e tudo mais. Só que isso trouxe 6 problemas para o seu primeiro-ministro, o senhor Benjamin Netanyahu. Quais seriam esses problemas? O primeiro problema seria que Israel continuará enfrentando um isolamento internacional. O segundo problema seria a direita poderia derrubar a coalizão de Netanyahu. Terceiro, o Tribunal Penal Internacional e o Tribunal Internacional de Justiça. Eles podem ainda continuar dizendo que o Netanyahu e Israel são culpados. Quarto, o Trump poderia abandonar Israel? E aí ainda tem o quinto problema. As investigações em torno do que aconteceu de falha na segurança de Israel para que ocorresse esse ataque no dia 7 de outubro de 2023, há 2 anos atrás. E por último, Netanyahu poderia ir para a cadeia? Vamos ver aqui então essa matéria da Al Jazeera que fala sobre tudo isso, que começa primeiro dizendo que Israel sofreu um grande isolamento de forma internacional, como fica evidente nessa imagem que enquanto o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, está falando, muitas delegações se levantam e saem da sala, da Assembleia, para não escutar o Benjamin Netanyahu, levando a situação de um isolamento e mostrando que se tem algo que o Hamas ganhou, foi a nível de propaganda, na qual conseguiu danificar a imagem de Israel a nível internacional, com vários países passando a considerar Israel um páreo internacional pela forma em que continuou os ataques na faixa de Gaza, depois dos ataques, levando à morte de 67 mil palestinos e à fome de outros milhares de palestinos. Isso tudo fez com que levasse ao maior isolamento de Israel. O Netanyahu parece que não está para nada preocupado com isso. Diz que a sua visão para Israel é de uma super Esparta, visando em um isolamento econômico e diplomático e uma guerra contínua. Todo mundo em Israel concorda com isso? Não. O Fórum Empresarial, que representa as 20 maiores empresas de Israel, disse que simplesmente Israel não é Esparta, não somos Espartas, mas essa é a visão do seu líder, que não está nem aí para o isolamento internacional, porque se tiver o apoio, se continuar tendo o apoio dos Estados Unidos, está tudo bem, porque é o que eles precisam. Depois, a direita poderia derrubar Israel? O que acontece? Poderia derrubar Israel, poderia derrubar Netanyahu. Por quê? Porque Netanyahu está no poder simplesmente porque lá, que é um país parlamentarista, você se torna primeiro-ministro e é quem vai governar de fato o país, no momento em que você tem em sua colisão, faz uma aliança com a maioria dos partidos do parlamento. Ou seja, quando você tem, no caso de Israel, que são 120 deputados, quando 61 deputados te apoiam, você se torna o primeiro-ministro. Porém, para ele ter o partido, para ele ter a maioria desse parlamento, para ter esses 61 deputados, ele fez acordo com partidos da extrema-direita israelense, que são partidos que acreditam que
todos os palestinos devem ser expulsos da Palestina, na qual eles chamam a Palestina de Judéia e Samaria, não acreditam que deva existir Franja de Gaza, não acreditam que deva existir Cisjordânia, e sim que aqueles territórios foram territórios dados por Deus para eles e todos os demais devem ser expulsos. Netanyahu tem essa aliança com esse partido. E tem mais uma coisa. Esses partidos são partidos ultra-ortodoxos, no qual eles não aceitam de que os seus membros masculinos, os seus homens, vão à guerra porque o serviço deles é de estudo das escrituras e da pregação dessa pelo povo judeu, oração pelo povo, e por isso não deve ir. Então, existe uma briga de tentar obrigar esses jovens, que são estudantes da Torá, a ir à guerra, mas o Netanyahu está tentando frear justamente de que essa lei seja imposta, de que esses estudantes sejam levados à guerra, para que ele não perca o apoio desses partidos e aí ele acabe caindo do poder. Por isso que a pergunta é, a direita poderia derrubar a coalizão de Netanyahu? Se Netanyahu deixa passar essas leis, possivelmente sim, possivelmente eles saem da colisão, até porque eles não queriam essa trégua com o Hamas. E aí a terceira pergunta é, o Tribunal Penal Internacional, que é o que condena pessoas, e o Tribunal Internacional de Justiça, que é o que condena países. A diferença nesse tribunal está nisso. Um condena pessoas, analisa o caso de pessoas, e o outro a países. Eles praticamente, o tribunal pediu, o TPI pediu a prisão do Netanyahu, e o Tribunal Internacional de Justiça acusou Israel de estar cometendo genocídio. Se o TPI ele consegue fazer cumprir e termina de julgar o Netanyahu, ele pegaria, pelo TPI, 30 anos de prisão. E se o Tribunal Internacional de Justiça consegue condenar Israel por genocídio, isso daí chegaria ao Conselho de Segurança da ONU e Israel teria que pagar danificações ou indenizações aos palestinos da Franja de Gaza por estar cometendo esse genocídio. Depois, o Trump poderia abandonar Netanyahu? Esse aqui seria um quarto problema. Por quê? Porque, assim, as relações entre o Trump e Netanyahu parecem ser boas, mas não são tão boas. Por exemplo, quando o Biden se elegeu, o Netanyahu foi lá logo dizer para o Biden, parabéns, você foi eleito, tudo isso daí, e algo que o Trump não ficou contente, porque o Trump não aceitou que a vitória do Biden foi de forma legítima, e ele esperava que Netanyahu, um aliado seu, também não aceitasse essa vitória, porque as eleições não foram legítimas, segundo o Trump. Algo que estremeceu a relação entre os dois. Depois, durante esse período agora, desse mandato do Trump, o Trump identifica que muitas vezes o Netanyahu tenta manipulá-lo e por isso corta o contato com ele várias vezes. E por último, o Netanyahu, sem avisar direito os Estados Unidos, foi lá e atacou o Catar, na sua capital, cidade de Doha, tentando matar os membros do Hamas. E o Trump não ficou nada feliz com isso, porque ele não queria que atacasse o Catar, um aliado, claro, dos Estados Unidos e principalmente do Trump. Lembre que foi o Catar que deu um avião para o Trump de 400 milhões de dólares. Então, tudo isso faz com que, apesar de serem aliados, pode ser que em algum momento o Trump ele diga, está na hora de Israel mudar de primeiro-ministro. Porque, lembram bem, Israel estava atacando o Irã quando os Estados Unidos se meteu, ele foi lá, fez os ataques, aí ele disse, acabou, não tem mais guerra, já destruímos o que tinha para destruir para ali, não é para continuar. Mas Israel queria continuar. E agora foi o mesmo que aconteceu entre o Hamas e Israel. O Trump chegou lá, através do seu genro, o Jared Kushner, conseguiu negociar um cessar-fogo, conseguiu a devolução dos reféns,
E o Trump disse, acabou, não quero ver mais guerra. Acabou. Não é algo também que tinha planejado o Netanyahu. Ele queria continuar com mais guerra. E outro problema aqui é as investigações das falhas de que houve no 7 de outubro. Já começou a haver investigações paralelas, mas eles querem investigar qual foi o problema que aconteceu no governo de que acabou permitindo as ações do Hamas para que atuassem tão livremente lá em Israel. E aí ele tenta impedir, mas o Supremo Tribunal de Israel já permitiu, e essas investigações sobre o que aconteceu no governo para que não conseguisse atuar diante do Hamas, não conseguisse prever essa invasão, super invasão que fez o Hamas no dia 7 de outubro de 2023, ela passa agora a ser analisada e será analisada dentro de 30 dias. E por último, o Netanyahu, mesmo antes de assumir como primeiro-ministro novamente de Israel, ele já estava sendo investigado e acusado de suborno, fraude, quebra de confiança, que pode levar a uma prisão de 10 anos. Obviamente, isso vai acontecer possivelmente só quando ele deixe de ser primeiro-ministro. Mas essas são, agora que acaba a guerra, 6 preocupações, 6 problemas que tem que enfrentar o Netanyahu. Se ele vai pagar, é outra coisa. Mas a grande possibilidade é que, no momento em que ele caia do governo, ele vá para uma prisão. Aí seria de loucos, né? E aí, o que você acha? Netanyahu poderá ser preso? Será preso? Deixe aí nos comentários. Eu sou o professor Gessé Santiago, aqui da Escola de Filosofia Política, na qual buscamos analisar o que acontece no Brasil e no mundo, porém sem políticos e sem ideologias de estimação.